Olá, então vamos construir agora a última funcionalidade da nossa aplicação, que é consultar um CEP com base em um endereço informado. Para fazer isso, eu vou começar aqui criando um arquivo chamado descobrircep.html. Vou criar ele aqui. O conteúdo desse arquivo, para ficar um pouco mais rápido, eu vou vir aqui no index, vou selecionar todo o conteúdo e vou colar aqui no descobrir CEP. Eu vou alterar o título, eu vou dar só um Ctrl D aqui para alterar o título e o H2 ao mesmo tempo. Ambos vão se chamar não sei meu CEP. Para ver como está ficando essa página, eu vou clicar aqui no link não sabe seu CEP. Beleza, então agora vamos remover dois campos do nosso formulário, que é o CEP e o bairro. Eu vou salvar. Vamos remover também esse link aqui, que me redireciona para a página Descobrir CEP, a gente já está nela, não tem mais necessidade. E o nosso arquivo JavaScript aqui, ele vai ser o consultacep.js. Beleza. Nós vamos ter ainda um botão aqui na nossa página. Esse botão ele vai ser responsável por fazer de fato, né, a consulta dos CEPs. Então vou colocar aqui buscar CEP. E esse botão ele vai ter um ID, btn buscar CEP, e ele vai ter uma classe também, btn. Ok. Após o nosso formulário, nós vamos ter uma UL, né, que vai ser a nossa lista, de onde a gente vai exibir os endereços retornados com base nesse, ou melhor, a gente vai exibir os CEPs, né, retornados com base no endereço que a gente está informando, certo? Então eu vou criar aqui um ID também para essa UL. Eu vou chamar de lista CEP e vou salvar. Ok. Feito isso, a gente precisa ter, né, o nosso arquivo consulta CEP aqui, .js. Então, vindo aqui na pasta JavaScript, colocar o consulta CEP.js. Beleza. Eu não vou iniciar ainda a construção desse arquivo, certo? Antes da gente começar a fazer o código aqui de JavaScript, vamos entender, né, como funciona essa requisição lá no site da ViaCep. Eu já estou com ele aberto aqui. Então, basicamente, a gente precisa informar três parâmetros para fazer essa consulta dos CEPs. A UF é a cidade ou logradouro, beleza? E também especificar o tipo de retorno, que pode ser JSON ou XML. Após isso, a gente tem aqui alguns exemplos. Vou pegar essa segunda URL, vou clicar nela. A gente pode ver que o retorno que vai voltar é uma lista, né? Ou seja, um array de objetos JSON. Então aqui, por exemplo, para a rua Domingos José, voltou dois possíveis CEPs. Este primeiro e este segundo aqui. Aí note que a gente tem o nome da rua, o bairro também, a localidade. Então com isso a gente consegue, né, selecionar o nosso CEP com base no nosso endereço. Fica fácil, né, de descobrir essa informação. Então eu vou fechar. Vou copiar então essa segunda URL aqui. Voltar para o Visual Studio Code. Vou deixar ela aqui por enquanto. E antes de mais nada, para a gente começar aqui a desenvolver o código, a gente precisa capturar, né, os nossos elementos HTML para que a gente possa manipular aqui no JavaScript, certo? Então eu vou vir aqui no consulta endereço, vou selecionar aqui esses 4 query selector aqui que a gente já tinha do vídeo anterior e vou colar aqui. O bairro eu vou remover, a gente não vai precisar. O estado eu vou renomear para UF. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V duas vezes aqui. E a gente vai pegar também o btn CEP. E vamos ter também o lista CEP. O btn CEP é o nosso ID btn busca CEP. E o lista CEP é o nosso ID lista CEP, que é a nossa UL, o nosso HTML. Beleza? Já que agora nós conseguimos recuperar todos os valores que a gente vai precisar manipular, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos atribuir à rua o valor de Domingos José.
Vamos atribuir à cidade o valor de Porto Alegre. Vamos atribuir ao UF o valor de RS. Dessa forma a gente já pega esse conteúdo preenchido, né? Facilita aí os nossos testes. Beleza, agora o que vai acontecer, né? Quando a gente clicar em buscar CEP, a gente quer fazer requisição lá para a API do ViaCEP e mostrar o resultado na nossa lista, né? Logo abaixo, que a gente declarou no nosso HTML. Como a gente vai fazer isso então? Eu vou pegar o btn CEP e vou ficar ouvindo o evento de clique. Então, quando o evento de clique acontecer, por hora a gente vai exibir só um alert e colocar aqui o f.value. Vou mandar salvar. Quando eu vier aqui no HTML, clicar em busca CEP, perceba que ele ainda não fez nada. Eu cliquei e ele só dá um reload na página, né? Vamos ver por que isso está acontecendo então. Isso está acontecendo, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, btn busca CEP é o elemento que a gente está selecionando. Vamos lá, de novo, cliquei, ele fez um reload da página e ele não exibiu o nosso alert. Então talvez, vamos pegar lá no nosso HTML, a nossa ID é btn buscar CEP. Se a gente voltar no consulta CEP, tá btn busca CEP. Então vamos corrigir o nome, vamos clicar novamente, beleza, agora a gente tem o RS. Note que ele fez o reload da página quando a gente pegou o ID correto e quando a gente estava pegando o incorreto também. Por que isso acontece, né? Porque o botão, dentro de uma tag formulário, né, o comportamento padrão dele é submeter esse formulário para algum lugar. No caso, é o action, né, do formulário. Como a gente não tem nenhum action no nosso HTML, ele submete para dentro da mesma página, certo? Porém, a gente não quer esse comportamento, então a gente vai desabilitar o comportamento padrão do nosso componente button, colocando em event.preventDefault, certo? Dessa forma, cliquei, apareceu o RS e ele não fez o reload. É isso que a gente quer. Antes da gente fazer a nossa requisição, nós vamos organizar ali a nossa URL em 3 variáveis, para ficar melhor de visualizar também aqui. Vou criar uma variável chamada de URL base. Essa variável vai conter aqui até o ws barra https //. Vamos ter também uma variável chamada de parâmetros. A variável parâmetros ela vai ser o que? Vai ser a uf.value com a cidade.value e por último a rua.value, certo? E ainda vamos concatenar com o tipo de retorno que é o JSON. Vamos criar mais uma variável aqui que vai ser o nosso callback. Então o nosso callback ele é por query string, né? A gente precisa especificar o callback e o nome da nossa função de callback, que no nosso caso vai ser popular, não sei meu CEP. Agora a gente precisa o quê? Incluir, né, nossa tag script no nosso documento HTML. Então eu vou criar aqui uma variável script e vou criar a tag por meio do document.createElement. O nosso atributo source vai ser a nossa URL base concatenada com a nossa variável parâmetros e também com a variável callback. Agora só faltou uma coisinha aqui, né? Faltou botar o source. E agora vamos pegar o document.body.appendChild e adicionar o nosso script no nosso documento HTML. Dessa forma aqui, a nossa consulta ela vai estar sendo realizada, porém a nossa função de popular não sei meu CEP ela ainda não existe, então a gente precisa criar ela. Ela vai receber uma resposta. Como a gente viu lá no exemplo, né, da documentação, essa resposta ela precisa ser um objeto, um array, né, de JSON. Então vamos fazer o seguinte, se array.isArray, se o resultado dessa função isArray for false, a gente vai querer negar para que seja true, e aí a gente vai exibir uma mensagem.
o retorno não é uma lista de CEPs. E vamos colocar aqui um return para que a nossa função não seja mais executada. Caso tenha passado por essa verificação acima, quer dizer que a gente tem um array. E se a gente tem um array, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável li, que vai ser uma nova tag. A gente vai pegar e vai atribuir ao HTML dessa nossa tag, por enquanto, meu endereço. E a gente vai buscar a nossa lista CEP e vai adicionar nela, por meio da append child, a nossa tag li. Certo? Então, deixa eu salvar aqui. Vamos ver se isso vai funcionar direitinho. Buscar CEP, meu endereço. Legal. Só que para cada endereço que retornar, cada possível endereço, né, contendo ali o provável CEP, a gente quer ter uma li aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente precisa repetir várias vezes uma coisa, a gente não sabe quantas vezes vai ser, a gente vai usar um laço de repetição. E a gente vai usar o for each, porque a gente não sabe. A gente quer passar por cada um dos itens, independente de quantos itens sejam, né? Então, for each vai receber uma função. E aqui eu vou criar uma variável i, que ela faz referência, né, a cada item do nosso array, certo? Então vamos lá, deixa eu copiar esse código aqui da tag li e adicionar aqui. Vou salvar, vou colocar aqui buscar CEP. Agora ele exibiu duas vezes aqui o meu endereço. Vamos só fazer uma pequena alteração aqui. Vamos colocar i.logradouro. Agora a gente vai ver que voltou a Rua Domingos José Poli e a José de Almeida também, certo? Para exibir isso numa visualização um pouco melhor e para que o usuário consiga ter todas as informações necessárias, né, para que ele consiga selecionar o CEP dele, vou criar uma variável endereço. Essa variável vai receber o logradouro e eu vou concatenar ela aqui para uma melhor visualização. Vou colocar também o bairro, a localidade, a UF e o CEP. Isso aqui já é o suficiente já para o usuário conseguir identificar o CEP dele. E aí no inner HTML a gente passa o que? A gente passa o endereço. Clicar aqui em buscar CEP de novo. Legal, só vamos melhorar um pouquinho o espaçamento aqui no nosso estilos.css. Vamos colocar aqui a tag li. Dizer que ela tem um margin button aí de uns 11 pixels. Vamos ver como é que fica. Beleza, deu um espaçamento aqui já. Agora digamos que você queira, né, selecionar um endereço. Como é que eu faço? Né? Eu quero clicar num e quero dizer que esse é meu endereço. Basicamente a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar e vai setar um atributo para a nossa tag ali. Esse atributo é o onClick, ele é um evento do JavaScript, certo? Então a gente vai passar aqui uma função, a gente vai dizer que quando acontecer o clique nessa li, vai ser chamada uma função, ok? Então vamos lá. O nome da função vai ser exibir CEP. E essa função, eu vou concatenar o parâmetro que eu vou estar passando para essa função, vai ser a nossa variável i.cep. A gente quer passar só o valor do CEP, beleza? Perceba que essa função ela ainda não existe, a gente vai ter que criar ela aqui embaixo. Vai receber o CEP. E vamos apenas exibir o CEP. Beleza, vou salvar. Agora eu vou clicar em buscar CEP, vou clicar aqui na Rua Domingos. Beleza, apareceu 917,32. Mas perceba que isso não é o meu CEP.
Tipo, o meu CEP é 91.790.072. Por que isso aconteceu, né? Vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou vir em inspecionar. Você também pode chegar aqui por meio da tecla F12. E aí, se você clicar aqui na ferramenta de seleção, você pode clicar no código HTML e aqui, ó, eu já estava nele, o exibir CEP acaba passando 91.790 menos 072. Exatamente isso. Ele está fazendo um cálculo, na verdade, e passando esse parâmetro para dentro da nossa função. Só que a gente não quer isso, a gente quer que ele apenas exiba, né, o valor como uma string. Para corrigir isso de forma bem fácil e rápida, é só a gente usar, como o CEP aqui é uma string, a gente usa a função replace. Essa função aqui, eu vou dizer que eu quero remover o hífen por um caractere vazio e vou salvar. Agora, quando eu vier aqui e pesquisar, clicar, perceba que ele não vai entender mais que é uma operação matemática, né? E vai apenas exibir o valor do CEP. Da mesma forma que eu passei só o CEP aqui, você poderia, por exemplo, estar passando apenas a variável i, né? E estar recebendo isso aqui como um objeto, e aí você poderia manipular aqui dentro dessa função cada um dos valores desse objeto, das propriedades desse objeto, melhor dizendo, certo? Bom, com isso nós concluímos a nossa aplicação de consulta de endereço e de CEP, né? E caso você tenha gostado do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, que vai vir muito mais conteúdo bacana aí. Então é isso aí, fico por aqui e até mais.